Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos mais uma vez a apresentar mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como nós sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro. E hoje gostaríamos de conversar sobre como o Espiritismo vê o homem aqui na Terra. Ora, o Espiritismo nos vê com três partes: alma, corpo espiritual e corpo material. São essas três partes que o Espiritismo nos apresenta aqui na Terra. Apresenta o homem aqui na Terra. A alma, como nós sabemos, é imortal. O corpo espiritual é o perispírito, o corpo fluídico, o corpo celeste, ou o corpo luminoso, de que fala o apóstolo Paulo em suas epístolas. E por fim, o corpo material. Somos três partes: alma ou espírito. Corpo celeste, como diz Paulo, e o Espiritismo aproveita essa parte de Paulo: corpo luminoso, corpo celeste, e o corpo terrestre, que é o corpo material. Este material, ele vai para o cemitério, mas no depois da morte a alma vai usar o corpo fluídico, o corpo espiritual, que fala Paulo. É o corpo luminoso, etérico, o etéreo, perispírito, de que fala o Espiritismo. É com este corpo que nós, depois da morte, vamos viajar no espaço, porque nós estamos aqui na Terra reencarnados, como espírito, em progresso, em evolução, e usamos esse corpo material. Mas depois da morte não teremos mais esse corpo material, teremos o corpo espiritual. Temos agora da mesma forma, mas ele se confunde com o material. Quando abandonamos o material pela morte, aí vamos atuar. A alma vai usar o corpo espiritual, etérico. Mas este ensinamento não é novidade criada pelo Espiritismo. Já vem desde o começo da humanidade. Essa teoria, esse ensino do Espiritismo, não é? Ensina com mais detalhe. Agora, Paulo o apóstolo, ele ensina nas epístolas dele que nós temos o corpo celeste, que é o corpo luminoso, Paulo. E Paulo era tão consciente dessa realidade que ele disse que algumas vezes fez viagens em espírito, que ele teve até dúvida. Ele diz lá na epístola que fez esse desdobramento, essa viagem, e tinha dúvida, não sabia se tinha ido a outros planos do mundo espiritual, em corpo terrestre ou em corpo celeste. Claro que ele foi no celeste, no perispírito, no corpo da alma. É claro que ele foi. De modo que Paulo tinha a maior certeza desse corpo. E Paulo, inclusive, abraçava também a mediunidade, porque Paulo também era médium. Paulo era um médium e ele tinha plena consciência disso, não é? E ele então era a favor da mediunidade, ensinava a mediunidade, e na epístola dele, em uma delas, ele ensina como fazer sessão de mediunidade, sessão mediúnica, orientando, dizendo que numa sessão mediúnica, os médiuns devem receber um espírito de cada vez, alternando, para que vários espíritos não se comuniquem pelos médiuns ao mesmo tempo e não haja confusão ali na reunião. Ele disciplina isso, Paulo aprovou. E ele então não diz que a reunião de mediunidade é para receber
o Satanás. Não. Não era para receber o demônio, também não. Ele não diz nessa afirmativa que os médios são instrumento do demônio, são feiticeiros. Paulo não diz. Ele simplesmente disciplina e ensina como fazer sessão de mediunidade. É que o Espiritismo faz. As casas espíritas. E então Paulo parece até um espírita, não é? Conhecendo o Espiritismo, Paulo. E de modo que para uma compreensão melhor, para termos uma compreensão melhor, estamos consultando o relógio porque ele é materialista. Uma compreensão melhor, nós consultamos aqui a Revista Espírita de Allan Kardec, na sua edição de junho de 1868. Revista Espírita de Allan Kardec, em sua edição de junho de 1868. E Kardec, falando do perispírito, do corpo espiritual, e que é justamente isso que o Espiritismo divulga, não é? E falando também da reencarnação, ele abre aqui um leque de conhecimento, de experiência, de estudo, e convida-nos ao estudo das suas obras, a partir do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que é um segmento do Livro dos Espíritos. Aí vem depois o Evangelho segundo o Espiritismo, é o convite que Allan Kardec nos faz. Aí depois vem o Céu e o Inferno, e depois então vem a Gênese. Kardec dizendo que o Espiritismo é uma ciência muito séria, é uma religião muito séria, uma filosofia muito séria, e que não se conhece, não se pode conhecer o Espiritismo a fundo sem estudá-lo. De maneira que nós convidaremos, apenas a título de sugestão, para quem quer conhecer o Espiritismo, conheça, não é? Estude, não é só uma leitura, mas estude essas 5 obras de Allan Kardec. E pode até complementar com os 12 volumes dessa revista espírita, que é a base do nosso estudo nesta noite, desse trabalho de estudo do Espiritismo. São 12 volumes. E de maneira, se você quiser um estudo mais aprofundado ainda, não é? Sobre a religião do Espiritismo, a parte do Evangelho, explicação da Bíblia, de uma forma geral, aí nós convidamos e sugerimos que você também leia os 4 Evangelhos de Rustem, que Allan Kardec aconselhou que conhecesse essas obras. Então esses 4 Evangelhos de Rustem complementa Kardec, e Kardec complementa o Evangelho, porque um confirma o outro. Os Evangelhos do Senhor Rustem confirma Allan Kardec, e Kardec também confirma Rustem. Como é isso aí? Para aqueles que têm alguma dúvida. Allan Kardec, em diversas revistas espíritas, ele diz que eu li os 4 Evangelhos do Senhor Rustem. E esta obra é magistral. E tem para os espíritas o mérito de não estar em contradição em nenhum ponto com o Livro dos Espíritos, com o Livro dos Médiuns e, por igualdade, com o Evangelho segundo o Espiritismo, que era, quando Allan Kardec se pronunciou sobre a obra, ele tinha apenas essas 3 obras publicadas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz mais, é uma obra magistral e que aconselhamos que os espíritas sérios devem consultar, e nós acrescentamos, pesquisar, estudar os 4 Evangelhos do Senhor Rustem. E apenas fazendo um aditivo por conta própria, é que esses 4 Evangelhos do Senhor Rustem não é da autoria do Senhor Rustem. O Senhor Rustem, nos 4 Evangelhos, que ele não era um médium, o médium era uma senhora de grande valor moral, cultural e espiritual. Era uma senhora que Allan Kardec também elogiou muito pela sua bagagem cultural, moral, espiritual, evangélica, esta médium, a senhora Collignon, lá da França,
E Allan Kardec então pontuou e enfatizou, não é, as obras do Senhor Rustem, e inclusive ela não é de uma obra de Rustem, da cabeça dele, não é? Como o Livro dos Espíritos não foi da cabeça de Allan Kardec, não é o autor. O Livro dos Espíritos é da autoria dos espíritos superiores, que vieram para trazer o Espiritismo como terceira revelação. O mesmo ocorreu os espíritos elevados, superiores, de apóstolos, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, vieram do mundo espiritual e ditaram esta obra. Então a obra não é de Rustem, é dos espíritos, dos apóstolos, assistido pelos discípulos, não é? Então a obra Allan Kardec achou tão elevada que confirmou a obra do Senhor Rustem. Então, se quisermos um estudo mais detalhado, minucioso, para explicar as passagens bíblicas, sobretudo as passagens do Evangelho, também complementemos com os estudos de Kardec os 4 Evangelhos do Senhor Rustem, que Allan Kardec recomendou como uma obra elevada. Obedeçamos a Allan Kardec, a sugestão de Allan Kardec. E de maneira que aqui em nossa obra, não é? Em nosso estudo, Allan Kardec aqui, ele diz na Revista Espírita a existência do perispírito, que é esse que Paulo confirmou, suspeitada desde toda a antiguidade pelas inteligências de escola brilhantes, os sábios da antiguidade, mas ignorada pelas massas, pelo povo, demonstrada e vulgarizada nestes últimos tempos pelo Espiritismo. É toda uma revolução nas ideias psicológicas e, por conseguinte, na filosofia. O perispírito, não é? E a reencarnação causou uma revolução aqui na Terra, e é o Espiritismo que prega. O Espiritismo inventou o corpo espiritual? Não, como Paulo também não inventou. O Espiritismo inventou a reencarnação? Também não. Allan Kardec também não inventou a reencarnação. A reencarnação é uma lei da natureza, é uma lei de Deus para os espíritos voltarem e resgatarem suas dívidas e se transformarem em espíritos superiores, só através do contato da alma com a matéria, através da reencarnação. E continua Kardec, admitindo este ponto de partida, chega-se forçosamente de dedução em dedução à individualidade da alma, à pluralidade das existências, não é? Ao progresso indefinido do espírito, à presença dos espíritos entre nós, não é? Numa palavra, a todas as consequências do espiritismo, até ao fato das manifestações dos espíritos que se explicam de maneira toda natural, o espiritismo, não é? Então, Kardec continua aqui no seu breve comentário. Por outro lado, demonstramos no tempo que, partindo do princípio da pluralidade das existências, quer dizer, das reencarnações, hoje, admitido esse princípio da reencarnação por numerosos pensadores sérios, não é? Modernos, mesmo fora do espiritismo, quer dizer, sábios, cientistas, filósofos, homens de grandeza intelectual, pesquisando a reencarnação e aceitando, e que não são espíritas, mas apenas confirmando o que o espiritismo nos ensina sobre a reencarnação e os princípios do espiritismo. E de maneira que Allan Kardec encerra aqui o seu programa, aliás, o seu breve estudo sobre o perispírito e a reencarnação como duas bases do espiritismo, e também nos ensinando que nós devemos conhecer, que só podemos conhecer o espiritismo através dos estudos. Um estudo sério e profundo, e complementando com os 4 evangelhos do Senhor Rustem,
Muita paz para todos e retornaremos com o próximo programa Encontro com o Espiritismo. Muita paz.